O tratamento com GH em adultos é usado quando a pessoa tem um déficit no metabolismo das gorduras, quando tem um déficit ósseo, ou para se usar o GH com a finalidade de se retardar o envelhecimento celular. Voltando à criança, doutor, quando a mãe vê que a criança precisa ser tratada com hormônio? Bom, eu falo o seguinte, hoje em dia a gente vê no consultório muito disso. Mães que chegam no consultório com a criança já com, vamos dizer, com 12 anos, 13 anos, para fazer um tratamento de crescimento. Eu canso de falar que o tratamento de crescimento começa na idade de 4 anos, 5 anos, 3 anos, nessa faixa. Então, muitas vezes se protela esse tratamento e quando se vai buscar esse tratamento junto ao médico especialista, o tempo para fazer esse tratamento já está vencendo. Porque o crescimento, você pode determinar a altura de uma criança e fazer um tratamento, mas chega numa fase da criança, quando ela passa da infância para a puberdade, ali está selada a altura da criança. Aí então, não tem o que você fazer. Quando a criança passa para a puberdade e começa a produzir hormônio sexual, praticamente está selada a altura dela. Então, esse tratamento, quanto mais cedo se começar, melhor. Então, para você saber como é que você sabe se a criança tem que usar o tratamento de GH ou não, você tem que primeiro fazer exames. Os exames que a gente pede para avaliar crescimento é o raio-x de mãos e punhos, onde você avalia a idade óssea. E o exame de sangue do GH basal e GH após 20 minutos de exercício. Porque o hormônio de crescimento, não sei se você sabe, mas se os clientes sabem, se os telespectadores sabem, mas o hormônio de crescimento ele só é fabricado em 2 situações. Ou quando a criança está dormindo, ou quando ela está fazendo exercício. Só nessas 2 ocasiões é que o hormônio de crescimento é fabricado. Então, você tem que mandar fazer o exame em jejum e 20 minutos após o exercício. Manda a criança andar 20 minutos, ou correr 20 minutos, ou pular 20 minutos, ou subir e descer a escada 20 minutos e colhe o sangue novamente. Se a dosagem de hormônio no pós-exercício aumentar bastante, é sinal que a criança tem hormônio de crescimento. Agora, a gente avalia também a idade óssea, porque você sabe que a criança tem 2 idades, tem a idade cronológica e tem a idade óssea. Se a idade óssea estiver atrasada em relação à idade cronológica, por exemplo, você tem uma criança de 9 anos, faz o exame de raio-x da mão e punho e dá uma idade óssea de 7 anos. Essa criança está atrasada 2 anos na idade óssea. Então, quanto mais atrasada a idade óssea tiver em relação à idade cronológica, mais chance a criança tem de crescer. Agora, se ela tiver produção de hormônio de crescimento, aí se trata de você fazer uma dieta alimentar para essa criança, tirar o açúcar, porque o que inibe o hormônio do crescimento é açúcar. A criança muitas vezes não cresce, não é por falta de hormônio, é porque come muito doce, dorme tarde, não faz exercício. Então, tem que se corrigir tudo isso na criança, para depois ela crescer. Agora, se tem deficiência de hormônio, aí a gente vai pensar em aplicar o hormônio na criança. Então, é aconselhável que a criança brinque muito, pule, quanto mais corra, brincar, pular, esticar as pernas, melhor. E tira o doce. E tirar o açúcar. Não é só o doce, não. É tirar o açúcar totalmente. Porque o açúcar não faz falta. Eu falo que açúcar e sal são 2 maus hábitos que as gerações vêm passando de geração para geração. Então, você me pegou no pulo, né? Com certeza. Ninguém vai entender nada, mas eu sei. Acho que eu vou contar, pode? Pode contar. Ele chegou lá em casa, eu estava fazendo pé de moleque. Tem que tomar cuidado com a altura da sua filha caçula. Isso, e tá com 9 anos, o que você falou. Vamos parar com esse negócio de doce, chega, né? Com certeza. Gente, ó, vocês vão ver, vocês assistiram aí, né, a receita de doce maravilhosa aí, mas depois vocês vão correndo pro consultório do Dr. Orlando. Então vamos continuar. Como se classifica a deficiência de hormônio de crescimento? O hormônio do crescimento ele pode ser classificado, primeiro, pela idade. Se é uma deficiência de hormônio de crescimento em criança ou em adulto. Pelo tipo, se é uma deficiência total ou parcial. Se é uma deficiência primária ou secundária. Se é uma deficiência por... E qual a causa? Então você tem que avaliar uma série de coisas. Isso é feito através do questionamento do médico com o paciente, pelo histórico do paciente. A gente tem que ver se a deficiência é total de GH ou parcial, se a deficiência é por causa de problema na hipófise ou no hipotálamo. E a causa disso? Por que tem essa deficiência? Que pode ser por causa de um tumor no cérebro, um tumor na hipófise, ou às vezes pelo tratamento de radiação, tratamento radioativo, para tratar algum tumor que se faz, ou cirurgia que se faz.
E tem as causas também desconhecidas, né? Você comentou alguma coisa... Ou trauma também, Ah, tá. acidentes também. Uhum. Você comentou alguma coisa sobre a síndrome. Síndrome de... É síndrome de Turner. Turner. É. Eu te perguntei. É uma doença só de mulher. Eu não sou boba, vou falar errado aqui, né? É uma doença só de menina. Os meninos não têm essa doença. Ah, é? É uma doença E só o que para é menina. a síndrome A síndrome de Turner? Turner, ninguém sabe por que acontece, mas é um defeito no cromossoma. Quando a criança está sendo formada ainda lá na junção dos dois óvulos, do óvulo com o espermatozoide, que começa a se formar os cromossomos para determinar as características da criança, ocorre um defeito e aparece essa síndrome. Ela é característica só de menina. E o que significa ter síndrome de Turner? Olha, eu falo que a síndrome de Turner é uma doença até diferente. A menina que é acometida pela síndrome de Turner, geralmente o diagnóstico é feito mais na infância. Muito poucos casos, alguns casos se faz diagnóstico depois de adulto. Mas é uma doença que acomete mais a menina e o principal efeito dessa síndrome na criança, na menina, é a altura final na vida dela. Por quê? Quando ela nasce, ela tem um desenvolvimento igual, ela já nasce um pouco menor, é uma característica deles. Nasce um pouco menor, de um peso um pouco menor do que uma menina da mesma idade. Depois, o desenvolvimento é quase igual ao desenvolvimento da criança normal. Mas quando vai chegando para a puberdade, para a fase adulta, é que se nota a diferença de tamanho de crescimento numa criança da mesma idade. Essas meninas chegam a ter até 20 centímetros menos que uma criança normal da mesma idade que ela. E é caracterizada assim também pela falta de caracteres sexuais secundários. O que são caracteres sexuais secundários? É pelo pubiano, desenvolvimento de seio. E uma das coisas que talvez elas se sintam talvez até um pouco frustradas é pelo fato de não poderem engravidar, porque geralmente a maioria delas tem o útero infantil. Porque pela falta de hormônios sexuais do ovário, que essa doença traz uma não produção de hormônio sexual pelo ovário. Então, com isso, o útero também não se desenvolve muito, fica um útero infantil. Então, essas crianças não vão poder ter filhos. Raramente se consegue fazer uma pessoa que tem síndrome de Turner ter filho. Então, ela tem um desenvolvimento totalmente diferenciado das outras meninas. Sem querer dizer com isso que elas são menos dotadas que as outras meninas, elas são bem inteligentes. E eu cito até como exemplo que na minha turma de faculdade, quando eu formei, tinha uma colega minha que tinha síndrome de Turner. E era bem inteligente ela. Muito interessante esse assunto. Mas, doutor Orlando, nós falamos, né, das consequências das crianças, né, do GHDA. E qual é a consequência da falta de hormônio de crescimento em adultos? É aquilo que eu falei, alterações no metabolismo de gordura, deficiência na parte óssea e envelhecimento mais rápido. Quando a pessoa não tem hormônio de crescimento, as células envelhecem mais rapidamente. A criança não cresce, né? A criança não cresce. Crescimento. Não cresce. A E o síndrome de adulto Turner, inclusive, envelhece. e com relação à síndrome de Turner, eles hoje em dia usam um pouco do hormônio de crescimento, porque essa criança da síndrome de Turner ela tem uma deficiência geral de hormônios. É um problema hipofisário. Então, ele não tem hormônio de crescimento também, por isso que eles crescem pouco. Então, hoje eles estão usando o hormônio de crescimento, estão conseguindo uma melhora da altura dessas crianças, que geralmente eram crianças bem baixas. Então, hoje em dia, se a pessoa não quiser ficar pequenininha, tem jeito. Tem jeito. Agora, não, peraí. Não se pode fazer gigante numa família de anão. Não, aí não tem jeito, né? Eu falo, depende também muito da genética da família. Que tem gente que vem no meu consultório com a criança baixa, mas você vai olhar a altura da mãe, é 1,5 m. O pai é 1,59 m, 1,60 m. A avó, outro 1,5 m. Como é que você vai fazer uma criança ficar alta desse jeito? Não dá. Ela está carregando a genética da família dela. Mas dá para crescer um pouquinho mais. Dá para crescer mais. Um pouco melhor, porque hoje em dia a gente vê muita alimentação errada, né? Que eu acho que é a coisa que mais prejudica o crescimento das crianças hoje em dia é a alimentação errada. É mesmo. Você vai num shopping em Vitória, o que você vê de aberração de alimentação em criança só não está no gibi, só, né? Jesus. Só lanche. Não, você só vê na hora de almoço, que hora que a criança tem que estar comendo um arroz, um feijão, uma carne, uma salada, tá lá aquela pilha de batata frita, aquele copo de suco de quase 500 ml e mais aquele sanduíche com muita maionese, muito ketchup, quer dizer, como é que uma criança dessa pode se alimentar direito e crescer direito, né? Não tem jeito. Não tem como.
Para crescer, criançada, tem que comer salada, muita verdura, muita coisa boa. Não é isso? Com certeza. Virar coelho como eu. Isso! Doutor Orlando Coelho. Doutor, muito obrigado. Mas fala aí pra gente de novo, onde fica o consultório do doutor Orlando? Meu consultório fica na rua Hermelino Carneiro Sobrinho, número 224, ao lado do Hospital Maternidade, edifício Bianchi, segundo andar, sala 6. O telefone é 3763-3275 e eu me coloco à disposição daqueles que quiserem fazer alguma consulta ou precisar de algum tratamento na área de endocrinologia. Muito obrigada e que Deus te abençoe. Eu agradeço. E continue aí sempre nos visitando. E que Deus também abençoe esse programa, que continue levando informação aos telespectadores. Amém. Muito obrigada, doutor.